E aí, gurizada, bom dia para vocês. Essa semana nós vamos, nesse primeiro momento, né, nós vamos revisar as atividades ou atividade diagnóstica da semana passada. Belezinha? Eu sei que alguns estão olhando assim, mas e o cabelo do professor Charles? Mas barbaridade! Isso aí foi o que a quarentena tá fazendo, deixando ele cada vez mais lindo, né, gurizada? Mas vamos pro que interessa, que é a revisão que eu vou fazer, vou passar a correção da atividade diagnóstica de vocês, belezinha? Então vamos lá, tá? A correção que eu vou fazer, eu não vou dizer qual é a letra correta, porque as questões, como elas foram questões, gurizada, como elas são questões embaralhadas, então a número 1 minha pode ser a número 5 do teu colega, a número 10 do teu colega, então eu vou ler a questão aqui e vou fazer com vocês, beleza? Por exemplo, primeira questão que eu vou fazer com vocês, olha só. Gabriel verificou que a medida de um ângulo é 3π sobre 10 radianos. Olha aquela questão do 3π sobre 10 radianos. Beleza? Essa medida é igual a fácil. Olha só que questão fácil para vocês, né? Quanto é que é o π? 180. 3 vezes 180 dividido por 10. 180 dividido por 10 é 18. 3 vezes 18. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 8, 24. 30 mais 24... 54 graus. Questão fácil, barbadinha, né, gurizada? Aí tinha uma outra questão, olha só, olha que óculos lindo, né? Barbaridade, é muito lindo esse óculos. Olha só, olha, e o meu cabelo também, show, meu. Olha só a questão, ó. A imagem de um peixe, vou chegar bem pertinho para vocês. E foi pregado na parede, no ponto A e no ponto B. Só que ele pegou e despregou do ponto A. E olha só o que aconteceu. Ficou essa figura. Ele quer saber quantos graus eu tenho que girar e em que sentido eu tenho que girar para que a imagem volte a ficar ao normal. Olha só, do ponto B aqui, ó, ele não está caído 45 graus aqui? Aqui está caído 45 graus. Então imagina, jogar esse pontinho aqui, ó, jogar e emparelhar ali, andei 45. Então emparelhar essa pontinha ali, andei 45 graus. Só que ele tem que ficar naquela figura lá, ó. Então eu tenho que pegar agora essa parte aqui, ó, que já está encostadinha mais ou menos aqui, porque essa ponta ela subiu 45, e eu vou fazer o que com ela? Ela está assim, ó, ela está nesse sentido. Vou jogar para cá. Então quer dizer que esta parte aqui, ó, vai girar para cá, quantos graus? Mais 90. Então essa nossa questão é os 45 graus mais os 90 graus. E aí nós vamos ter um valor de 135 graus. Era uma questão extremamente fácil também. Sei que vocês sabem fazer, conseguiram fazer ela sem dificuldade nenhuma, mas ela era extremamente tranquila. Tem mais uma questão que eu quero fazer com vocês. Essa daqui, ó. Até eu vou apagar o quadro, pegar meu apagador que estava escondidinho aqui, né? Questão que eu sei que alguns conseguiram se perder, né, gente? Ali tinha o desenho, né, pessoal? O desenho do Sol, né? Olha só que sol bonito. O ângulo X, e dizia assim, ó, os raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode supor que a intensidade luminosa, ó, intensidade luminosa em função de X, né, intensidade luminosa desses raios na superfície do lago, seja dada aproximadamente por intensidade luminosa igual a K vezes o seno de X, do ângulo X, o ângulo de projeção dos raios solares. Sendo K é uma constante qualquer. E supondo que X está entre 0 e 90, ou seja, o X está no primeiro quadrante, né, gente? Quando o X é 30 graus, a intensidade luminosa de luz a qual percentual de seu valor máximo? Qual é o percentual de seu valor máximo? Quando o X é 30 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o X por 30. Intensidade de luz vai ser K vezes o seno de 30 graus. Intensidade de luz, olha só, é K vezes. Ele quer saber qual é o percentual de luz, né? Qual é o percentual de luz, né? Então, o percentual de luz vai ser K vezes o seno de 30. Quem é o seno de 30? Aquela tabelinha que nós sabemos decor, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, a intensidade luminosa, né, é 1 meio K. Ou seja, o que é o meio? O que é o meio? 50%. Então, aqui, 50%.
50% essa questão. Barbada, não foi uma questão difícil, né? Uma questão bem tranquila. Mais uma questão aí para vocês, tá, gente? Mais uma questãozinha. Vou apagar esse cantinho aqui. Eu vou apagar porque eu sei que depois vocês vão assistir o vídeo umas 20 vezes, né? Não, brincadeira, né? Mas pelo menos umas 3 vezes. O vídeo, a outra questão diz assim, ó. Ao somar as medidas angulares 120 mais 3π sobre 2 radianos, né? Mais 3π, obtém-se uma medida de um arco pertencente ao primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Fácil! 120 mais, o que é 3π sobre 2? Isso, π 180 sobre 2, 90, vezes 3, 270 graus. O que é 120 mais 170? 100 mais 200, 300. 370, 390 graus. Olha aqui, ó. Sai do zero, vem para cá, 360. Anda mais 30 graus, dá os 390 graus. Em que quadrante nós estamos? Estamos no primeiro quadrante. E olha só, gurizada, olha só, estamos no primeiro quadrante. Tá? Essa questão, então, foi barbadinha. Primeiro quadrante. Né? Então, até agora, ó, até agora só questões fáceis. E aí tem uma questão que eu botei, tá, gente? Ela era assim, a cosseno de 735 graus. Tá, gente? Olha só, essa questão, cosseno de 735 é a mesma coisa que o cosseno de 15. Por quê? Porque 735 deu mais de um giro na circunferência, né? Então a gente divide por 360 graus, né? 2 vezes 360, 720, sobra 15. Mas eu não ensinei vocês a calcular como é o cosseno de 15 fora do ciclo trigonométrico que a tabela quer. Então, gente, essa questão a gente vai dar por anulado a questão, tá bom? Não se preocupe, como não vale nota, não fiquem tristes, não fiquem preocupados, tá? Futuramente a gente vai aprender a fazer isso aí, tá bom? Então daqui a pouquinho nós vamos para mais algumas correções aí, beleza? Olha só, gurizada, mais uma questão que estava na nossa atividade diagnóstica. Olha só, cosseno de π sobre 3 mais o cosseno de 2π mais cosseno de 2π sobre 3. Isso aqui é quanto? Então vamos analisar aí primeiro. π sobre 3, π é 180 sobre 3 é 60. Então aqui é um cosseno de 60. Mais, aqui é um cosseno de 2π, é 360. Mais, cosseno, π sobre 3, ó, 180 sobre 3, 60. 60 vezes 2, 120 graus. Então, olha só isso aqui, gente. Quem é o cosseno de 60? Quem é o cosseno de 60? Um meio positivo, isso mesmo. Que está no primeiro quadrante. Tá ok, gente? Um meio positivo. Mas, quem é o cosseno de 360? Olha aqui, ó. Olha aqui. 360 está aqui, ó. Qual é a medida aqui? 1 para x, 0 para y. É cosseno. O cosseno é valor em x. É 1. Mais 1. Correto? Aí depois aqui. Mais. Quem é o cosseno de 120? A gente tem que lembrar que 120, né? Olha aqui, ó. 120, vamos melhorar isso aqui, né, pessoal? 120, ó. 120 graus, segundo quadrante. Faltou 60 graus aqui, ó. 60 graus para o 120 atingir 180. Então, o cosseno de 120 é a mesma coisa que o cosseno de 60. Correto? Quem é o cosseno de 60? 1 meio. Só que 120, o cosseno está no segundo quadrante. No segundo quadrante, olha aqui, ó. Olha aqui, o cosseno ele é o quê? Negativo. Então aqui tem um negativo. Correto, gurizada? Agora então, o que a gente vai fazer? Pegar uma caneta vermelha e olha aqui, ó. O meio positivo menos o meio negativo, o que deu? Deu 0. Quem é que sobrou? Sobrou o número 1.
Beleza, pessoal? Então nós vamos ligeirinho, nós vamos para a próxima questão, tá bom? Gurizada, mais uma questão. Olha aqui, ó. Deixa eu ajeitar meu óculos. Lindo esse óculos, né? E esse cabelo, então, meu Deus. Que belezinha. Então segue o baile. Olha aqui, ó. Um triângulo possui lados 6, 9 e 11. Né? Possui lados 6, 9 e 11. Um triângulo. Então isso aqui, né, gurizada? Um triângulo escaleno. Medidas diferentes. Então essa questão, na realidade, vocês que fizeram atividade diagnóstica, eu queria na realidade que vocês pesquisassem essa questão quando estivesse resolvendo ela. Saía do computador e tentasse pesquisar alguma coisa sobre isso aí. Porque não adianta só usar nossas regras de seno. Aqui envolvia uma nova regra do cosseno. Existe uma formulazinha do cosseno que diz assim, ó, que o lado maior de um triângulo ao quadrado, o lado maior de um triângulo, esse lado elevado ao quadrado, vai ser sempre igual aos outros dois lados opostos, esse lado, né? Esse lado maior, aos outros dois lados ao quadrado também. A soma dos outros dois lados ao quadrado. Menos duas vezes, é uma formulazinha, duas vezes esses dois lados menores, né? 6 vezes 9, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado de 11. Que no caso é esse aqui, ó. Que eu não sei o nome, a gente chama lá na trigonometria cosseno de θ. Então, olha só. Então, existe uma formulazinha que é chamada de lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Não precisa se preocupar que eu não vou cobrar isso tão cedo de vocês, tá, gente? Isso aqui foi mais para incentivar a pesquisa para vocês, ok? Então a lei dos cossenos diz o seguinte, que o lado maior, né, no caso aqui é o 11, vou trocar agora aqui por 11, né? O lado maior de um triângulo, sempre ele elevado ao quadrado, vai ser igual a quem? A soma dos outros dois lados, mas cada um deles também elevado ao quadrado. Menos duas vezes esses dois lados, os dois lados menores, 6 vezes 9, vezes o cosseno do ângulo oposto àquela medida do lado maior. A medida do lado maior é 11, então o cosseno do ângulo oposto é essa medida aqui. E a questão, o que ele pede? Ele pede assim, o cosseno do maior ângulo interno desse triângulo é o cosseno do maior ângulo, e com certeza o maior ângulo é esse daqui. Por quê? Porque ele é oposto ao maior lado. O maior lado do maior ângulo. Então agora é só resolver. 11 ao quadrado, 121. 6 ao quadrado, 36. Mais 9 ao quadrado, 81. Menos 2 vezes 6 vezes 9, né? Aqui vai dar 108 cosseno do ângulo θ. Então vai dar 121 é igual. 36 mais 81, a gente sabe que é 117. Menos 108 cosseno de θ. Vamos passar o 117 para cá. 121 menos 117 é igual a menos 108 cosseno do ângulo. 121 menos 117 dá 4. O 108 está multiplicando o cosseno, passa para cá, dividindo. Então, 4 sobre 108 igual cosseno de θ. 4 e 108, ó, dá para dividir por 4. Que vai dar menos 1 sobre 27. Cosseno do maior ângulo. Menos 1 sobre 27. Essa era a nossa respostinha. Beleza, gurizada? Então, logo em seguida, mais algumas questões, ok? E aí, gurizada, agora vamos trabalhar uma questão do relógio. Olha só. Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando este marca 12 horas e 20 minutos? Está aqui, ó. 12 e 20. Qual o menor ângulo? Então, olha só. O menor ângulo, gurizada, é este daqui, ó, que ele quer, ó. Ele quer este daqui. Esse é o menor ângulo marcado pelos ponteiros do relógio às 12 e 20. Então, olha só, uma coisa importante que a gente sabe, que do 1 para o 2 são 30 graus. Do 2 para o 3 são mais 30. Do 3 para o 4 são mais 30 graus.
correto? Então só aqui eu tenho ó, 30, 60, 90. Então tem que ser algo maior que 90 graus. Agora olha só, quando o ponteiro das horas sai do 2 e está indo em direção ao 1, eu sei que do 12 para o 1 também tem 30 graus. Então meio-dia e 20, ou 12 e 20, ou meia-noite e 20, né? No caso aqui 12 horas e 20 minutos, meio-dia e 20, o ponteiro ele não fica estacionado exatamente em cima do número 12. Esse ponteiro das horas ele começa a se deslocar um pouquinho. Ele se desloca. Então o menor ângulo é esse espaço aqui ó, que está pontilhado, ó, que fecha o ângulo, ó, é esse espaço que está indo aqui, ó, e vai até encostar aqui no 4, ó. É tudo isso aqui, ó. Esse é o menor ângulo, que é o vermelhinho ali. Então eu tenho que saber quanto que o ponteiro deslocou do 12 até aquela linha pontilhada ali. Quanto que ele deslocou, ok? A gente sabe que do 12 para o 1 é 1 hora. Se desloca 1 hora, que é 60 minutos. A gente sabe que 60 minutos equivale a 30 graus. Não é? Então 20 minutos equivale a x graus. Então 60x é igual 20 vezes 30, 2 vezes 3, 6, 2 zeros acrescenta 2 zeros, né? X igual 600 dividido por 60, dá para cortar aqui, né? X é igual 60 dividido por 6, 10 graus. Então, quando o ponteiro dos minutos aqui, ó, quando ele andou 20 minutos, o ponteiro das horas ali, ó, ele deslocou quantos graus daqueles 30, ele deslocou quanto? Ele deslocou 10. Então, 10 graus, até vou botar em vermelho, ó, gurizada. 10 graus é esse espaço aqui, ó. Ali são os 10 graus. Então, se do 12 para o 1 é 30, esse espacinho aqui, ó, esse espacinho aqui, que falta ele deslocar, é o quê? É 20 graus. Então, a nossa resposta vai ficar como? Os 90 graus, 30, 60, 90, mais aquele espacinho ali, mais os 20 graus, que vai dar um total de 110 graus, que era a nossa resposta correta. Beleza, então, pessoal? Bom, pessoal, mais uma questão, então, da nossa aula de revisão diagnóstica, né? Diz assim, o cosseno do menor ângulo, formado pelos ponteiros de um relógio às 10 horas e 30 minutos, é o cosseno do menor ângulo às 10 horas e 30 minutos. Então, o menor ângulo é este aqui, ó. Este é o menor ângulo às 10 horas e 30 minutos. Vou chamar aqui o ângulo X. Menor ângulo às 10 horas e 30 minutos, né, gurizada? Então, olha só. 10 horas, o ponteiro das horas, ele não fica exatamente em cima do 10, como eu já falei várias vezes para vocês, né? Mas ele fica, o ponteiro dos minutos fica exatamente em cima do 6. Exatamente em cima do 6. Então, quer dizer que do 12 até o 6, ele andou a metade do caminho do relógio. Então, quando o ponteiro dos minutos ele anda a metade do caminho de toda a circunferência, quer dizer que o ponteiro das horas ele anda a metade do caminho dele. O ponteiro das horas ele anda quanto? Entre um número e outro número, entre o 10 e o 11, ele anda 30 graus, não é? A cada 60 minutos é 30 graus. Então, entre o 9 e o 10, ele anda 30 graus. Entre o 8 e o 9, ele anda 30 graus. Então, vamos imaginar que o ponteiro das horas, se ele estivesse exatamente em cima do 10, se ele estivesse exatamente em cima do 10, vou botar aqui em vermelho. Se ele estivesse exatamente em cima do 10, aqui seria 30 graus. Aqui seria 30 graus, né? Aqui seria 30 graus. E aqui seria 30 graus. Então, se o ponteiro das horas estivesse exatamente em cima do 10, seria ali, ó, 10 e meia, 10 e 30 seria 30, 60, 90, 120. Mas o problema é que ele não fica exatamente em cima do 10. Ele passa quanto? A metade do caminho entre o 10 e o 11. Por que metade do caminho? Porque o 6 é a metade da circunferência de um relógio de 12 horas. Ele é a metade. Se é metade do caminho, a gente sabe que em 1 hora, que são 60 minutos,
é 30 graus. Exato? Então, em 30 minutos é x graus. Então, é 60x igual 30 vezes 30, 900. X é igual a 900 dividido por 60, corta. 90 dividido por 6, 15 graus. Não precisava fazer essa conta, vocês já sabiam disso. Fiz só para comprovar na realidade, né? Então, esse espacinho aqui que ele deslocou, ó, esse espacinho ali é mais quanto fora o 120? Mais 15 graus. Então, eu tenho 120 graus mais os 15 graus, que dá 135 graus. Então, ele pede, a pergunta é o cosseno do menor ângulo. Então, o menor ângulo é esse aqui, ó, que é quanto? Então, é o cosseno de 135 graus. Então, às 10 horas e 30 minutos, o menor ângulo dos ponteiros do relógio são 135 graus. Cosseno de 135, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o ângulo de 135. Quanto falta para 180? 45. Então, o cosseno de 135 é a mesma coisa que o cosseno de 45. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Só que o cosseno está em que quadrante? Segundo quadrante. E no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo. Então, gurizada, foi aí mais uma resposta de uma questão para vocês, ok? E logo agora a questão final. Bom, beleza, pessoal? Estamos indo agora para a última questão da nossa atividade diagnóstica. Uma continha grandinha, né? Mas não era difícil, era bem tranquilo. Então diz assim, ó. Se x é um arco localizado no segundo quadrante, x é igual, o ângulo x é segundo quadrante. O ângulo x está no segundo quadrante e diz que o cosseno de x é menos 3/5. Então ele pede para calcular quanto que dá o cosseno de x mais o seno de x mais a tangente, mais cotangente, mais secante, mais cossecante. Bah, que loucura, né? Mas é tranquilo. Por quê? Olha só. Se o cosseno de x é menos 3/5, eu tenho como calcular o seno? Claro que eu tenho. E se eu tenho o seno e o cosseno, eu tenho o resto tudo. Faltou um x aqui. Eu tenho o resto tudo. Eu tenho tangente, eu tenho cossecante, eu tenho secante, eu tenho tudo. Por quê? Como é que eu faço para calcular o seno? Simples, ó, a formulazinha aquela. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, olha ali. Seno ao quadrado de x mais, quanto é que é o cosseno? Menos 3/5. Menos 3/5 ao quadrado igual a 1. Vai ficar ali, ó. Seno ao quadrado x mais 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Igual a 1. Barbada até aqui. Vai ficar seno ao quadrado x é igual a 1. Passo 9,25 para lá. Menos 9,25. Aí seno x vai ficar igual. 25 vezes 1, 25. Menos 9, 16, 25 avos, raiz quadrada. Porque o 2 passa para lá em forma de raiz. Logo, o seno x vai ser igual a raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. 4/5. Está dizendo que está no segundo quadrante. O seno no segundo quadrante ele é positivo. Então, eu vou deixar ele positivo aqui. Então, se eu sei o cosseno, já sei o seno. Se eu sei o cosseno e o seno, eu já sei a tangente, ó. Tangente x, quem é a tangente? É seno sobre cosseno. É 4/5 dividido pelo cosseno, menos 3/5. Por menos 3/5. Isso vai ser o quê? 4/5 divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vezes menos 5/3. Corta o 5 com 5. O que é que me sobrou? Menos 4/3. Esta é a minha tangente. Esta é a nossa tangente, tá, gurizada? Menos 4/3. Se eu sei que a tangente é menos 4/3, o que eu sei? A cotangente. Por quê? Porque a cotangente ela é o inverso da tangente. Então, a cotangente passa a ser o quê? O inverso da tangente. Quem é a tangente? Menos 4/3. Que é o inverso de menos 4/3? Menos 3/4. Beleza, então olha só. Eu sei o cosseno, sei o seno, sei a cotangente,
né? Se eu sei quem é a cotangente, eu já sei quem é a secante. Quem é a secante? Secante é o inverso do cosseno. Não precisa fazer conta. Quem é o cosseno? Menos 3/5. Quem é o inverso? Menos 5/3. Então já sei quem é a secante. E automaticamente, então, eu sei quem é a cossecante. Quem é a cossecante? Cossecante é o inverso do seno. Quem é o seno? 4/5. Quem é o inverso de 4/5? 5/4. 5/4. Tá aí. Eu sei quem é seno, cosseno, tangente, secante, cotangente, cossecante. Agora eu posso fazer toda essa continha aqui, ó. Toda esta soma aqui. Extremamente fácil. Cossecante, menos 3/5. Vamos lá. Menos 3/5. Mais seno, 4/5. Mais tangente, menos 4/3. Então já posso até tirar esse sinal de mais aqui, porque mais com menos é menos. Menos 4/3. Secante, menos 5/3. Olha que barbado. Menos 5/3. Mais cossecante. Quem é a cossecante? Daqui é cossecante, 5/4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 1. Quem? A cotangente. Quem é a cotangente? Menos 3/4. Menos 3/4. Apaga aqui porque mais com menos. Menos. Então agora dá para fazer soma aí os termos iguais, ó. Devo 3/5, tenho 4/5, soma de frações com o mesmo denominador, repete o denominador e faz a parte de cima, soma ou subtrai. Devo 3, tenho 4, 1/5. Aqui também é a mesma coisa, ó. Botei tudo juntinho. Devo 4/3 e devo 5/3, soma de frações com o mesmo denominador. Repete o denominador que é 3. Devo 4, devo 5, devo 9/3. Que vai dar para a gente simplificar isso aí. Aqui também, ó. Por isso que eu deixei a cotangente por último. Mais 5/4 menos 3/4. Repete o denominador que é 4. E 5 menos 3, 2. Então, mais 2/4. Vamos dar uma melhoradinha nisso daí. 1/5 menos 9 sobre 3, menos 3. 2/4 é mais o meio. E agora, para finalizar aqui, eu vou tirar o MMC dessa fração aí. MMC de 5, 1 e 2 é 10. 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2. Menos 10 dividido por 1, 10. Vezes 3, 30. 10 dividido por 2, 5 vezes 1, 5. Ficou. Olha só. Tenho 2, devo 30, devo 28. Devo 28 e tenho 5, devo 23. Eu devo 23. Devo 23 sobre 10. 23 sobre 10, sobre 10, né? Sobre 10 vai ficar igual menos 2,3, que era a respostinha que vocês deveriam ter encontrado. Beleza, pessoal? Esta aí foi a nossa revisão das atividades, né, ou da atividade, né, diagnóstica da semana passada. Eu espero que vocês tenham ido super bem. Quem não foi, não se preocupa, né? A gente vai refazendo aos pouquinhos novamente, né? E vamos pegar firme nas atividades das semanas que vocês não conseguiram entregar ainda. Vamos pegar firme. Tem dúvida, pergunta para mim, né? Para a gente ficar cada vez mais firme nessas questões. Um abraço para todos e até mais!